aos 67 anos. Minha vida era um ciclo de humilhações que começava ao amanhecer e só terminava quando eu fechava os olhos, exausta, no sofá da sala onde dormia há 15 anos. Meu nome é Antônia, e naquela manhã de terça-feira de março, quando preparava o café como sempre fazia, desde que me casei, há 45 anos, senti que algo estava diferente no ar da nossa casa em Ribeirão Preto. Comente se você já passou por alguma situação assim, e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, meu filho mais velho, Wanderson, de 35 anos, entrou na cozinha como um furacão, seus passos pesados, ecoando pelo piso frio. O rosto estava vermelho de raiva, e antes mesmo de eu conseguir desejar bom dia, ele explodiu. Mãe, a senhora é uma inútil mesmo. Como esquece de passar minha camisa social? Tenho reunião importante hoje. Suas palavras me atingiram como sempre, mas tentei manter a calma. Desculpa, filho, posso passar agora rapidinho. Agora, não adianta mais. Ele gritou, jogando a camisa amassada sobre a pia. A senhora não serve nem para ser empregada na própria casa. Foi então que Leandro, meu filho mais novo de 28 anos, apareceu na porta da cozinha rindo. Sempre foi mais cruel que o irmão. Tinha essa risada que gelava meu sangue. O Wanderson, pra que brigar? Mulher velha só serve mesmo pra atrapalhar. A gente tem que aceitar que a mãe já era. Senti meu peito apertar, aquela dor familiar que me acompanhava todos os dias. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Uma pequena chama de raiva brilhou dentro dos meus olhos, mesmo que por apenas um segundo. Osvaldo, meu marido de 69 anos, nem levantou os olhos do jornal quando falou, com aquela voz arrastada que eu conhecia tão bem. Antônia, você tá virando um peso morto nesta casa. Só dá despesa e não serve pra nada. Engoli o nó na garganta e continuei mexendo o açúcar no café dele, as mãos tremendo levemente. 45 anos de casamento, e ainda me doía como se fosse a primeira vez. Mas o que eles não sabiam é que durante todos esses anos, enquanto me tratavam como empregada na minha própria casa, eu havia criado algo especial. No fundo do nosso quintal, em um cantinho que ninguém dava importância, eu tinha montado uma pequena oficina de costura. Começou como uma necessidade. Quando Osvaldo decidiu que eu não merecia mais dinheiro para roupas, tive que aprender a costurar e reformar as minhas próprias peças. Com o tempo, as vizinhas começaram a pedir para eu fazer pequenos concertos. Dona Conceição, que morava na casa ao lado, foi a primeira a me encomendar um vestido para a festa de 15 anos da neta. O trabalho ficou tão bonito que outras mães começaram a aparecer. Logo estava fazendo enxovais, reformando roupas, costurando cortinas. Cada centavo que ganhava, eu guardava em uma conta secreta, que abri usando apenas meu CPF, longe dos olhos de todos. O dinheiro começou pequeno, apenas algumas moedas guardadas aqui e ali. Mas quando descobri que tinha um dom especial para fazer bonecas de pano personalizadas, representando as próprias crianças, o negócio explodiu. As mães faziam fila para encomendar as bonecas que pareciam retratos perfeitos de suas filhas. Osvaldo controlava cada real que entrava em casa através da minha aposentadoria. Me dava apenas o suficiente para comprar arroz, feijão e algumas verduras. E ainda reclamava quando eu pedia dinheiro para algum remédio. Você já custa muito caro. Ele sempre dizia, mas ele não fazia ideia de que eu havia aprendido a sobreviver e prosperar em segredo. Durante anos, suportei calada. Via Wanderson trazer namoradas diferentes para dormir no meu antigo quarto. Sim, porque há 15 anos Osvaldo decidiu que eu não merecia mais ter meu próprio espaço, transformando nossa antiga suíte no escritório dele, onde passava horas fumando e eu dormi no sofá da sala desde então. Leandro nunca trabalhou direito. Aos 28 anos, ainda morava conosco. Gastava meu dinheiro da aposentadoria em bebida e sempre me tratava como se eu fosse um estorvo. Mãe, a senhora podia fazer alguma coisa útil na vida. Ele costumava dizer enquanto eu servia o almoço, que preparei com minhas próprias mãos. Mas a verdadeira reviravolta na minha vida aconteceu em uma tarde de quinta-feira,
quando uma senhora, elegante, bateu na minha porta. Era Dona Magnólia, uma mulher rica do centro da cidade que havia ouvido falar do meu trabalho através de uma amiga. Antônia, preciso de um favor muito especial, ela disse, sentando-se na minha cozinha simples. Minha filha vai ter o primeiro bebê e eu queria encomendar um enxoval completo. Mas não é qualquer enxoval. Quero algo único, especial, que conte uma história. Quando ela me explicou o que queria e ofereceu o valor do trabalho, quase desmaiei. Era mais dinheiro do que eu ganhava em 6 meses de aposentadoria. Mas o melhor de tudo, ela me deu 3 meses para entregar e disse que pagaria metade adiantado naquela noite, enquanto todos dormiam após mais uma sessão de humilhações. Durante o jantar, sentei na minha máquina de costura e comecei a trabalhar no projeto mais importante da minha vida. Cada ponto era uma esperança, cada bordado era um sonho de liberdade que eu cultivava em silêncio. O que eu não imaginava é que minha vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Porque na manhã seguinte, algo aconteceria que mudaria tudo para sempre. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer, como sempre fazia. Meus ossos doíam do sofá desconfortável, mas meu coração estava diferente. Havia uma energia nova correndo pelas minhas veias, alimentada pela esperança do trabalho de Dona Magnólia. Levantei em silêncio e fui preparar o café, quando ouvi vozes vindas do quarto de Wanderson. Era uma voz feminina que eu não conhecia, falando baixo, mas com firmeza. Curiosa, me aproximei do corredor e consegui escutar parte da conversa. Wanderson, você precisa tomar uma decisão logo. Não posso continuar morando naquela kitnet apertada se você não se decidir. Melissa, eu já expliquei. Assim que a situação da minha mãe se resolver, a gente pode morar aqui. A casa é nossa família há gerações. Senti meu sangue gelar. Situação da minha mãe se resolver? O que isso significava? Mas quando isso vai acontecer? A tal Melissa insistiu. Sua mãe pode viver mais 20 anos. Eu não vou esperar tanto tempo. Ou você dá um jeito nela, ou eu procuro outro namorado. Wanderson suspirou pesadamente. Deixa comigo. Vou conversar com o Leandro. A gente encontra uma solução. Voltei para a cozinha com as pernas bambas, fingindo que não havia escutado nada. Mas agora entendia por que Wanderson andava me olhando de forma estranha nas últimas semanas. Ele estava planejando algo. Quando ele desceu para tomar café, trouxe Melissa junto. Ela era uma moça de uns 30 anos, cabelo pintado de loiro, maquiagem, carregada, mesmo sendo 7 da manhã. Me cumprimentou com um sorriso falso que não engana ninguém. Dona Antônia, que bom conhecer a senhora. Wanderson fala tanto da senhora, sorri de volta, servindo o café, em silêncio. Sabia que qualquer coisa que ela falava tanto sobre mim, não deveria ser nada bom. Mãe, Wanderson começou, limpando a garganta, preciso conversar uma coisa importante com a senhora. A Melissa vai ficar aqui uns dias só até resolver a situação dela. Uns dias se transformaram em 2 semanas. Melissa tomou conta do meu antigo cantinho de costura, no fundo da casa, onde eu guardava alguns trabalhos extras. Disse que precisava do espaço para organizar suas coisas, mas na verdade ficava lá fazendo videochamadas barulhentas e mexendo no celular o dia todo. Pior veio quando ela começou a dar palpites na minha rotina. Dona Antônia, a senhora não acha que está ficando muito tempo parada? Talvez fosse bom procurar alguma atividade mais adequada para sua idade. Que tipo de atividade? Perguntei, tentando manter a calma. Sei lá, um grupo da terceira idade, uma igreja, ou quem sabe, um lugar onde pessoas da sua idade possam conviver juntas. Wanderson evitou meu olhar quando ela falou isso, mas percebi que ele não discordou. Melissa estava sugerindo que eu saísse de casa, e meu próprio filho estava concordando em silêncio. As coisas pioraram quando Leandro chegou em casa naquela noite, bêbado como sempre, trazendo 3 amigos igualmente embriagados. Elzen, a sala fazendo barulho, ligaram o som alto e começaram a beber cerveja, jogando as latas vazias no chão. Leandro, tentei falar com ele, por favor, baixa um pouco o som, são quase 11 da noite. Ele me olhou com desprezo. Mãe, a senhora, que durma lá no fundo. Então, a sala é nossa também, mas eu durmo aqui no sofá, você sabe disso. Foi então que um dos amigos dele, um rapaz magro com tatuagens no braço, riu alto. Cara,
Sua mãe dorme na sala. Que situação, hein? Leandro ficou vermelho de vergonha. É temporário. Mentiu. Ela que escolheu dormir aí. Senti uma humilhação profunda queimar no meu peito. Meu próprio filho estava mentindo sobre minha situação, para não passar vergonha com os amigos. Como se a culpa fosse minha. Sabe de uma coisa, mãe? Leandro disse. A voz pastosa de álcool. A senhora podia procurar um cantinho só seu, um lugar onde não precisa incomodar ninguém. Aquela foi a gota d'água. Subi para o banheiro e chorei em silêncio, as lágrimas caindo quentes sobre minhas mãos enrugadas. Mas quando me olhei no espelho, algo mudou. Pela primeira vez em anos, vi não apenas uma mulher quebrada, mas alguém que ainda tinha forças para lutar. No dia seguinte, enquanto todos dormiam a ressaca, caminhei até minha máquina de costura, escondida no quartinho dos fundos. Melissa havia mexido nas minhas coisas, mas felizmente não encontrou o esconderijo onde guardava meus trabalhos mais valiosos. Peguei o tecido especial que havia comprado para o enxoval de Dona Magnólia e comecei. Cada ponto que eu dava era uma oração, cada bordado era um plano. Trabalhei por horas, até minhas mãos doerem, mas senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Era Osvaldo, parado na porta do quartinho, me observando, com uma expressão que não consegui decifrar. O que você tá fazendo aí, Antônia? Meu coração disparou. Em todos esses anos, ele nunca havia se interessado pelo meu cantinho de costura. Estou consertando umas roupas. Ele se aproximou, vendo os tecidos caros espalhados sobre a mesa. Isso aí? Não, parece conserto. De onde você tirou dinheiro para comprar esses tecidos? Senti o mundo girar. Osvaldo havia descoberto que eu tinha dinheiro próprio, e pelo brilho perigoso em seus olhos, percebi que isso não terminaria bem. Eu pedi emprestado para Dona Conceição, menti, tentando esconder o nervosismo. Mentira, ele disse, pegando um dos tecidos e examinando a qualidade. Isso aqui é caro. Muito caro. De onde veio esse dinheiro, Antônia? Foi nesse momento que ouvi outros passos. Wanderson e Melissa haviam acordado e vinham em nossa direção, atraídos pelas vozes. Quando chegaram na porta do quartinho e viram Osvaldo segurando os tecidos caros, soube que meu segredo estava prestes a ser descoberto da pior forma possível. O silêncio no quartinho era pesado como chumbo. Wanderson olhou para os tecidos nas mãos do pai, depois para mim, e por fim para Melissa, que tinha um brilho estranho nos olhos. Era como se ela tivesse encontrado exatamente o que estava procurando. Que história é essa, mãe? Wanderson perguntou, entrando no cômodo pequeno. De onde a senhora tirou dinheiro para comprar isso tudo? Osvaldo balançava a cabeça, passando os dedos pelo tecido de seda. Sua mãe está mentindo para nós, Wanderson. Isso aqui custou uma fortuna. E olha só, ele apontou para a máquina de costura. Trabalhos prontos. Ela está vendendo costuras sem falar nada. Senti minhas pernas fraquejarem. 45 anos escondendo, guardando cada centavo, sonhando com um futuro melhor. E agora tudo estava desmoronando na minha frente. É só uns trocados, tentei explicar, a voz saindo fraca. Costuro umas coisinhas pras vizinhas. Uns trocados? Melissa se intrometeu, pegando uma das bonecas que eu havia feito. Dona Antônia, essa boneca está perfeita. Trabalho assim não se vende por trocados. Ela estava certa, e todos sabiam. O trabalho era profissional. E a qualidade dos materiais entregava que havia dinheiro envolvido. Mãe, Wanderson cruzou os braços. A senhora vai explicar direito o que está acontecendo aqui. Quanto dinheiro a senhora tem guardado? It, não é nada demais. Filho, quanto? Osvaldo gritou, fazendo eu dar um pulo para trás. Responde logo, Antônia. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não havia mais como esconder. Tenho uma conta pequena, onde guardo o que ganho com as costuras. Quanto tem nessa conta? Melissa perguntou, sua voz subitamente doce demais. Baixei a cabeça, sussurrando, uns 20 mil reais. A mentira saiu automática. Na verdade, tinha muito mais que isso. Mas algum instinto me disse para não revelar o valor real. Ainda bem, porque a reação deles com essa quantia menor já foi terrível. 20 mil reais? Wanderson explodiu. E a senhora nunca falou nada? Enquanto a gente passa aperto aqui em casa? Que aperto?
Não consegui me controlar. Vocas nunca passaram necessidade de nada. Como não? Osvaldo avançou em minha direção. Você sabe quanto gasto para manter essa casa? Luz, água, comida para todo mundo? Minha aposentadoria paga tudo isso, respondi, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. Sua aposentadoria? Ele riu com deboche. Sua aposentadoria mal dá para comida. Quem paga o resto sou eu. Essa era uma mentira deslavada. Osvaldo estava aposentado há 5 anos e recebia menos que eu, mas ele sempre controlou as finanças da casa. Sempre fez questão de me fazer sentir como se eu fosse um peso. Sabe uma coisa, mãe? Wanderson disse, sua voz ficando fria. Se a senhora tem dinheiro guardado, então pode contribuir mais com os gastos da casa. Não é justo só a gente pagar tudo. Exato, Melissa concordou rapidamente. E se a senhora tem essa quantia guardada, talvez seja a hora de investir em algo que beneficie toda a família. Como assim? Perguntei, já temendo a resposta. A casa está precisando de reformas, ela continuou, caminhando pelo quartinho, como se fosse dona dele. A cozinha está ultrapassada, o banheiro precisa ser modernizado. Com 20 mil reais daria para fazer bastante coisa. Senti meu coração parar. Eles queriam meu dinheiro, todo o meu sacrifício, todo o meu trabalho em segredo. Eles queriam tomar para reformar a casa. Esse dinheiro é meu. Consegui falar, embora minha voz estivesse tremendo. Eu trabalhei muito para juntar isso. Seu? Osvaldo riu com crueldade. Você esqueceu que é casada comigo? O que é seu é meu também. E mais, você usou a máquina de costura que eu comprei, usou a energia elétrica que eu pago, trabalhou dentro da minha casa. Esse dinheiro é da família. E outra coisa, Wanderson acrescentou. Enquanto a gente pensava que a senhora estava só fazendo uns passatempos, a senhora estava montando um negócio nas nossas costas. Isso não é certo, mãe. Melissa se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro com falsa gentileza. Dona Antônia, a senhora precisa entender que a família funciona como uma equipe. Se todos contribuem, todos se beneficiam. Não é justo guardar dinheiro só para a senhora. Mas eu sempre contribuí, protestei, as lágrimas correndo livremente agora. Sempre cuidei da casa, sempre cozinhei, sempre. Isso é obrigação, Osvaldo me cortou. Toda mulher casada faz isso. Não é favor nenhum. Wanderson pegou uma cadeira e sentou na minha frente como se fosse um interrogatório. Mãe, vamos resolver isso de forma civilizada. A senhora vai transferir esse dinheiro para uma conta conjunta da família e a gente decide junto como usar. Não, a palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. O silêncio que se seguiu era assustador. Os 3 me olhavam como se eu tivesse cometido o maior crime do mundo. Como não? Melissa perguntou. Sua máscara de gentileza finalmente caindo. Não vou dar meu dinheiro para vocês, repeti, dessa vez com mais firmeza. Trabalhei anos para juntar isso. Foi então que Leandro apareceu na porta, ainda de ressaca, mas atraído pelo barulho da discussão. Que confusão é essa? Sua mãe tem 20 mil reais guardados e não quer dividir com a família. Melissa explicou rapidamente, como se fosse a dona da verdade. Os olhos de Leandro se arregalaram. 20 mil. E a gente aqui se virando como pode. Exato. O que eu disse, Osvaldo falou. Sua mãe é egoísta. Sempre foi. Senti o mundo desmoronar ao meu redor. Meus próprios filhos, meu marido, todos me olhando como se eu fosse uma criminosa por ter guardado o dinheiro do meu próprio trabalho. Sabe de uma coisa, mãe? Leandro disse, encostando na parede. Se a senhora não quer contribuir com a família, então talvez seja melhor a senhora encontrar outro lugar para morar, lugar onde possa gastar seu dinheiro só com a senhora mesmo. As palavras dele foram como um tapa na minha cara. Meu filho mais novo, aquele que eu sempre protegi, estava me expulsando de casa por causa do dinheiro. Leandro tem razão, Melissa concordou imediatamente. Se a dona Antônia prefere guardar tudo para ela, então deve ter outros planos. Talvez seja melhor mesmo ela seguir sua vida independente. Olhei para Wanderson, esperando que ele me defendesse, que dissesse que era absurdo me expulsar da minha própria casa. Mas ele apenas suspirou e disse: Mãe, a senhora que escolha, ou contribui com a família, ou procura outro lugar. Naquele momento, olhando para os 4 rostos que um dia foram tudo para mim, entendi que não havia mais volta. Eles haviam mostrado quem realmente eram.
E eu finalmente havia enxergado a verdade, que me recusava a aceitar há tantos anos. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha muito mais do que 20 mil reais. E se queriam me expulsar de casa, talvez fosse exatamente a oportunidade que eu estava esperando há décadas, sem nem saber. Naquela noite, deitada no sofá como sempre, não consegui pregar o olho. As palavras cruéis ecoavam na minha cabeça. Mas pela primeira vez em anos, senti algo diferente crescendo dentro de mim. Não era apenas dor, era determinação. Se eles queriam que eu saísse, então eu sairia, mas do meu jeito. Na manhã seguinte, acordei antes de todos e fui direto ao banco. Minha conta secreta tinha exatamente R$ 87.350. Muito mais do que os 20 mil que eu havia confessado. 5 anos de trabalho duro, noites em claro costurando, economizando cada centavo. E agora eu sabia exatamente como usar esse dinheiro. Quando voltei para casa, encontrei Melissa mexendo nas minhas coisas do quartinho, separando meus trabalhos em pilhas. Dona Antônia estava organizando aqui. A gente precisa calcular quanto vale tudo isso para dividir direito. Dividir o quê? Perguntei, fingindo não entender. Ora, seus trabalhos, se a senhora fez usando material da família Energia da caça, então parte do lucro é nosso também. Respirei fundo, contando até dezembro. Melissa, tire as mãos das minhas coisas. Ela me olhou surpresa. Como? Falei para tirar as mãos das minhas coisas. Agora, Wanderson apareceu na porta nesse momento. Que tom é esse, mãe? A Melissa só estava ajudando a roubar o que é meu, respondi, pela primeira vez em anos não baixando a cabeça. Roubar? Wanderson se ofendeu. A gente é sua família. Tudo que é seu é nosso também. Engraçado. E tudo que é de vocês é meu também? Quando foi a última vez que me deram alguma coisa? O silêncio que se seguiu era constrangedor. Eles sabiam que eu estava certa. Foi então que Osvaldo entrou, trazendo uns papéis na mão. Antônia, já que você está sendo teimosa, vou resolver isso de outra forma. True. Aqui, a documentação da casa. Está tudo no meu nome, sempre Steve. Se você não quiser contribuir com a família, pode procurar outro lugar. Peguei os papéis das mãos dele e li com atenção. Era verdade, a casa estava no nome dele, mas havia algo que ele esqueceu. Osvaldo, você se lembra que essa casa foi comprada com minha herança quando minha mãe morreu? Ele empalideceu ligeiramente. Isso foi há 40 anos. E você se lembra que na época você estava desempregado? Que quem pagou a entrada e as primeiras prestações fui eu, com o dinheiro que minha mãe deixou? Wanderson e Leandro se entreolharam. Eles nunca souberam dessa história. Mãe, que história é essa? Leandro perguntou. A história que seu pai nunca contou para vocês. Que esta casa foi comprada com meu dinheiro, que eu trabalhei como costureira para complementar a renda quando vocês eram pequenos porque o salário dele não dava, que eu nunca parei de trabalhar, nunca parei de contribuir. Osvaldo estava ficando vermelho. Isso é passado, Antônia? Passado? Eu ri, mas não havia alegria na minha risada. Então meu trabalho de 40 anos também é passado? Minha dedicação a essa família também é passado? Foi nesse momento que a campainha tocou. Era a Dona Magnólia, vindo buscar o andamento do enxoval. Quando ela entrou e viu a confusão, ficou constrangida. Desculpe, Antônia. Volto outro dia. Não, precisa. Falei secando as lágrimas. Podemos conversar aqui mesmo. Trouxe o que a senhora pediu? Ela me entregou um envelope, o restante do pagamento como combinamos. Ficou lindo demais. Minha filha vai amar. Quando ela abriu a carteira e contou 15 mil reais na minha frente, vi os olhos de toda a minha família se arregalarem. Era mais dinheiro do que eles imaginavam que alguém pagaria por um enxoval. Dona Antônia, Dona Magnólia continuou. Tenho mais 2 amigas interessadas no seu trabalho. Uma quer um enxoval completo para trigêmeos, a outra quer um jogo de quarto bordado à mão. Posso passar o contato delas? Senti meu coração acelerar. Claro, Dona Magnólia. Depois que ela saiu, o silêncio na sala era ensurdecedor. Melissa foi a primeira a falar. 15 mil reais por um enxoval? Dona Antônia, a senhora ganha mais que muito empresário. Pois é, respondi, guardando o dinheiro na bolsa. E pensar que vocês achavam que eu só atrapalhava. Wanderson se aproximou. De repente, muito gentil. Mãe, a gente pode ter falado algumas coisas sem pensar direito.
talvez a gente possa conversar melhor sobre isso tudo. Conversar? Sobre o quê? Sobre como vocês queriam me expulsar de casa ontem? Sobre como falaram que eu era um peso morto? Não. Foi bem assim, Leandro tentou. Foi exatamente assim. E sabem de uma coisa? Vocês estavam certos numa coisa. Eu realmente vou procurar outro lugar para morar. A mudança na expressão deles foi instantânea. De repente, a ideia de me ver sair não parecia mais tão boa. Mãe, vamos conversar com calma, Wanderson disse, o pânico transparecendo na voz. A gente pode resolver isso. Não precisa resolver nada. Vocês deixaram muito claro que não me... Osvaldo tentou uma última cartada. Antônia, você está sendo dramática. Ninguém falou em expulsar você. Olhei bem nos olhos dele. Osvaldo, você me humilha há 45 anos. Me fez dormir no sofá por 15 anos. Me trata como empregada na minha própria casa. E ontem você mesmo disse que eu era um peso morto. Eu estava nervoso. Você estava sendo sincero. Pela primeira vez em décadas, naquele momento, tomei a decisão mais importante da minha vida. Vou embora amanhã. Podem ficar com a casa, podem ficar com as contas, podem ficar com tudo, mas não contem mais comigo para nada. E para onde a senhora vai? Melissa perguntou, tentando soar preocupada, mas percebi o alívio em sua voz. Para um lugar onde seja valorizada pelo que sou, não desprezada pelo que não tenho. Wanderson tentou me segurar pelo braço. Mãe, a senhora está exagerando, me soltei dele suavemente. Mas, com firmeza, filho, eu passei a vida inteira exagerando na dedicação, exagerando no amor, exagerando no sacrifício. Agora é hora de exagerar no amor próprio. Subi para arrumar minhas coisas, deixando eles em silêncio na sala. Enquanto dobrava minhas poucas roupas, ouvi sussurros vindos lá de baixo. Sei que estavam conversando sobre como me convencer a ficar, mas não porque sentiriam minha falta. Era porque perceberam que eu tinha muito, mais dinheiro do que imaginavam. Mas era tarde demais. A Antônia, que aceitava migalhas de carinho, havia morrido ontem naquele quartinho. A mulher que estava arrumando as malas era alguém completamente nova, alguém que finalmente havia descoberto seu próprio valor. E o que eles não sabiam é que minha decisão de partir era apenas o começo. Em poucos dias, eles descobririam que me subestimaram por tempo demais e que algumas portas, quando se fecham, nunca mais se abrem. Na manhã seguinte, acordei pela última vez naquele sofá desconfortável. A Ceci Horas já estava do pé, arrumando minhas últimas coisas. Ouvi passos na cozinha e logo Wanderson apareceu, tentando parecer casual. Bom dia, mãe. Que tal a gente tomar um café e conversar melhor sobre ontem? Não há nada para conversar, filho. Jay disse. Ele se sentou na mesa da cozinha, observando eu guardar meus utensílios de costura. Mãe, a gente falou algumas bobagens ontem. Tava todo mundo nervoso. A senhora sabe que a gente te ama. Parei o que estava fazendo e olhei bem para ele. Wanderson, você tem 35 anos. Quando foi a última vez que me deu um abraço? Quando foi a última vez que perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que me tratou como sua mãe e não como empregada? Ele ficou em silêncio, porque sabia que eu estava certa. E mais importante, continuei. Quando foi a última vez que me defendeu quando seu pai ou seu irmão me destrataram? Mãe, nunca, Wanderson. A resposta é nunca. Então, não venha agora falar de amor só porque descobriu que eu tenho dinheiro. Leandro desceu as escadas nesse momento, ainda de pijama. Mãe, pensei melhor no que rolou ontem. Talvez a gente tenha sido meio grosso mesmo. Meio grosso? Ri, sem humor. Filho, você me disse que eu era uma velha chata, que não merecia nem o ar que respirava. Isso é ser meio grosso? Osvaldo apareceu na cozinha e pela primeira vez em anos, parecia nervoso. Antônia, vamos resolver isso como gente civilizada. Que tal um acordo? Você fica, continua com sua costura e a gente divide os lucros meio a meio. Meio a meio? Repeti. Do trabalho que é só meu? Do talento que é só meu. Do esforço que é só meu? Mas você usa a nossa casa, a nossa energia. Osvaldo, durante 45 anos eu limpei sua casa, cozinhei sua comida, lavei sua roupa, criei seus filhos. Quanto você me pagou por isso? Ele não soube responder. Foi então
que Melissa desceu, toda arrumada apesar de ser ainda cedo. Dona Antônia, que tal repensar isso? A família é sagrada. A gente pode encontrar um meio termo? Melissa, falei, parando de guardar minhas coisas para olhar bem para ela. Você não é da família. Você é uma estranha que há 3 semanas tomou conta da minha casa, do meu espaço, e ainda teve a coragem de sugerir que eu procurasse um asilo. Ela ficou vermelha. Eu nunca disse asilo. Disse sim. Falou sobre lugares onde pessoas da minha idade podiam conviver juntas. Achei que eu não sabia o que isso significava. Wanderson tentou defender ela. Mãe, a Melissa só estava preocupada com seu bem-estar. Estava preocupada em me tirar do caminho para vocês poderem vender a casa e dividir o dinheiro. Achei que eu não escutei a conversa de vocês outro dia. O silêncio que se seguiu era pesado. Eles sabiam que haviam sido descobertos. Sabe o que é mais triste? Continuei, sentindo uma libertação estranha ao falar a verdade pela primeira vez em décadas. Vocês pensaram que eu era boba, que eu não sabia de nada, que eu era só uma velha inútil que podia ser manipulada. Peguei minha bolsa e retirei alguns papéis, mas eu sabia de muita coisa. Por exemplo, sabia que vocês andam conversando sobre vender a casa. Sabia que a Melissa já até escolheu um apartamento no centro que vocês queriam comprar com o dinheiro da venda. Eles se entreolharão. E também sabia, continuei, tirando outro papel da bolsa, que esta casa tem uma dívida de IPTU de 3 anos, 12 mil reais em atraso. Osvaldo empalideceu. Como você soube disso? Porque diferente de vocês, eu prestava atenção nas contas e sabia que você estava escondendo as notificações de mim. Mostrei os papéis. A prefeitura pode executar a dívida a qualquer momento. Vocês têm 60 dias para quitar ou perdem a casa. Mãe, Wanderson disse, a voz tremula. A senhora pode nos ajudar com isso? A gente paga de volta. Com que dinheiro? Você ganha 2 salários mínimos. Leandro nunca trabalhou direito. E seu pai só tem a aposentadoria. Osvaldo tentou. Antônia, somos casados. Você tem obrigação de me ajudar. Tirei mais um papel da bolsa. Não, Osvaldo, não tenho. Porque ontem mesmo eu estive no cartório e entrei com um pedido de separação judicial. O choque no rosto dele foi total. Você ouviu direito. 45 anos de casamento acabaram ontem, quando você me chamou de peso morto e concordou que eu deveria procurar outro lugar para morar. Levantei-me da mesa, pegando minha pequena mala. E agora vou contar para vocês qual é a realidade. Todos me olhavam em silêncio, finalmente entendendo que não era mais a velha Antônia falando. Primeiro, com a separação, vocês não têm direito a 1 centavo do meu dinheiro. Segundo, sem minha aposentadoria, vocês não conseguem pagar nem as contas básicas da casa. Terceiro, vocês têm 2 meses para quitar o IPTU, ou vão perder tudo. Wanderson estava desesperado agora. Mãe, a senhora não pode fazer isso conosco. Não. Posso, filho, vocês fizeram comigo durante décadas. É que agora eu tenho escolha. Caminhei até a porta, parando apenas para dar o golpe final. E vocês vão descobrir mais uma coisa. Quando eu registrei meu MEI para formalizar meu negócio de costura, descobri que posso provar que contribuí financeiramente para a compra desta casa, tenho direito a 50% do valor dela. Osvaldo se levantou da cadeira, desesperado. Antônia, você não pode tomar minha casa. Não vou tomar, vou vender minha parte. Já conversei com o corretor ontem, a casa vale 200 mil reais. Minha metade são 100 mil, ele já tem interessados. Mas aí, a gente vai ter que vender, Leandro gritou. Exato. E depois de pagar o IPTU em atraso, as dívidas que vocês não me contaram, e dividir o resto, cada um vai ficar com muito pouco. Melissa estava branca como papel. Todo o plano dela de se casar para garantir uma casa estava desmoronando. Mas onde vamos morar? Wanderson perguntou. A realidade finalmente batendo. Não sei, não é mais problema meu. Abri a porta da casa, onde vivi por mais de 4 décadas, e me virei uma última vez. Vocês tiveram a vida inteira para me valorizar. Escolheram me desvalorizar. Agora vão aprender o que é viver sem mim. Saí da casa, carregando apenas uma mala, mas com o coração mais leve do que estava há anos. Na calçada,
Um táxi me esperava. Havia ligado na noite anterior. 3 meses depois, quando eles me ligaram chorando, contando que haviam perdido a casa. Que Melissa havia ido embora, quando descobriu que não sobrou dinheiro, que estavam morando de favor na casa de parentes. Eu apenas disse, que pena, e desliguei. Hoje, aos 68 anos, moro em uma casa pequena mas confortável no centro de Ribeirão Preto. Tenho minha própria loja de artesanato, que se tornou referência na cidade. Trabalho porque gosto, não porque preciso. Acordo quando quero, durmo na minha própria cama, e ninguém me trata mal. Às vezes vejo o Wanderson na rua. Ele sempre abaixa a cabeça, envergonhado. Leandro tentou me procurar uma vez, pedindo dinheiro. Eu apenas sorri e disse: você me ensinou que família não empresta dinheiro. Lembra? E Osvaldo? Nunca mais o vi. Ouvi dizer que está morando com uma irmã, mas não me interessa. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que não devemos aceitar migalhas de amor de quem deveria nos dar banquetes. E principalmente, aprendi que minha felicidade nunca dependeu de quem me desprezava, mas sim de quem eu escolhi ser quando finalmente tive coragem de me valorizar.